A paz do Senhor a todos. Temos mais uma vez uma oportunidade para gravarmos mais uma aula de apoio aos professores da Escola Bíblica Dominical, um trabalho realizado pelo Capé de Sande, com o intuito de colaborar com os professores da Escola Bíblica Dominical na preparação das suas aulas. Não é um trabalho final, é só mais um subsídio, agregando a todos os outros que os professores habitualmente utilizam para o preparo das suas aulas. Que seja bênção para as suas vidas, esse momento em que estaremos aqui tratando da última aula desse trimestre, desse tão importante trimestre, falando sobre a bendita esperança, o plano de Deus através dos séculos. Esse é o título desse trimestre. E, em especial, tratando da aula de número 13, a última aula desse trimestre, falando sobre o juízo final e os novos céus e a nova terra. Esse é o tema qual nós vamos tratar nessa aula, uma aula muito importante que traz o fechamento de tudo que nós vimos aí durante esse trimestre. Claro que em 3 meses, às vezes, não é o suficiente para aprofundarmos em tudo quanto precisávamos acerca do estudo da escatologia, a doutrina das últimas coisas, no sentido do aprofundamento e aprendizado bíblico. Mas aqui, o aluno da Escola Bíblica Dominical, que frequenta, que lê, que estuda e que procura aprender, já tem um bom embasamento bíblico para poder defender, através da sua fé e do seu conhecimento, aquilo que a Bíblia diz a respeito da doutrina das últimas coisas. Lembrando bem que, por se tratar da última lição, o estudo das últimas coisas, ele remonta ou ele traz aqui os eventos futuros, as doutrinas reveladas da parte do Senhor a respeito do que ele propõe ao seu povo, à sua igreja, para o tempo final. E que isso vai desde o advento da sua primeira vinda, que já ocorreu, e se encerra com o advento da segunda vinda, dividida em 2 fases. A partir dessa segunda vinda, dividida em 2 fases, nós consideramos aí, então, o estudo do que acontece entre esse período, que é o estado intermediário dos mortos. Então, estudamos aí também sobre a morte, sobre a ressurreição, e o estado intermediário daqueles que já faleceram. Partindo daí, nós entramos nos outros temas ligados à escatologia, como o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos. Passamos também, a partir daí, falando do que acontece com essa igreja arrebatada. Ela passa a viver lá na eternidade com o Senhor um tempo de bodas, né? Não só de bodas. Antes da bodas, aí nós participamos de um julgamento das nossas obras, isso para os santos que foram arrebatados com Cristo. E lá, depois disso, a celebração das bodas. Em paralelo, nós temos aqui acontecendo na Terra o período chamado e conhecido nas Escrituras como a Grande Tribulação. Nesse período da Grande Tribulação, dividido em 2 tempos, né? Um período de falsa paz, onde haverá o total governo do anticristo, enganando e persuadindo as nações, e depois 3 anos e meio de guerra e conflito, onde a ira do Senhor é derramada sobre a terra, e aí uma perseguição implacável contra a igreja e contra aqueles que resolveram confiar ou dedicar a sua vida a Cristo nesse tempo da grande tribulação. Encerra-se esse período com uma batalha, a batalha conhecida nas Escrituras, lendo o livro do Apocalipse, e citado essa batalha uma única vez, em Apocalipse capítulo 16, que é a batalha do Armagedon. Encerrado essa batalha, em que Cristo vence juntamente com a sua igreja, é implantado o reino milenial, o reino milenar de Cristo durante 1000 anos, como cremos, e nós cremos que assim o será. Ele governará
o mundo durante 1000 anos, um período de paz, um período de governo do Senhor, onde as nações se sujeitaram a ele. E aí começa a conciliação, a união de todas as coisas em Cristo, conforme diz a palavra de Deus. No final dos 1000 anos, dá-se a entender que há aí mais uma batalha, a batalha de Gog e Magog, onde Satanás, que foi solto por um tempo e que atormenta aqueles que se converteram ou que também viveram o reino milenar, o reino milenial, e nesse tempo ele tenta mais uma vez persuadir as nações para se levantar contra Israel e contra Cristo. E nesse tempo o Senhor tem uma batalha final contra ele, onde ele é definitivamente lançado no lago de fogo. Acontece a partir desse momento, antes de ser lançado no fogo, o que nós trataremos na aula de hoje, o juízo final. Esse evento tão importante dentro desse processo ou dessas etapas escatológicas, lembrando o tempo do fim. Atenta ao texto das Escrituras que nós estamos em meditação, lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 11, versículo 12, do 21 ao 5, que está citado na lição, mas é importante aí o professor refletir em todo o capítulo 20, capítulo 21, e aqui nesse caso, tratando de novos céus e nova terra, também até o capítulo 22. É importante nós, então, ressaltarmos, e é sobre isso que nós vamos falar nessa oportunidade, falando aqui dos pontos que nós julgamos relevante ou consideramos relevantes nessa lição. O autor da nossa lição, pastor Adailton, ele cita aqui na parte introdutória, falando que tudo começou lá numa união com o Senhor, com o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, onde todas as coisas estavam funcionando de forma perfeita, até que houve a queda do homem. E ali naquela queda, o Senhor decretou à terra e aos homens uma sentença e um juízo. Gênesis capítulo 3, versículo 17, citado na lição, diz assim: Adão disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Veja que o homem aí vai sofrer a sua sentença de juízo, como também a terra está sendo amaldiçoada por causa desse erro ou por causa dessa queda do homem. E aí, a partir daí, há uma perspectiva, inclusive, da própria natureza, à luz das Escrituras, de que o Senhor, o nosso Deus, não só ele fará a reconciliação, né, da terra com ele, mas o texto também diz que a natureza ela geme na expectativa desse tempo. O texto que foi citado aqui, 2 Pedro 3,13, eu acho que não era talvez nem a intenção do autor, porque ele não traz bem essa reflexão. O texto de melhor encaixe que é Romanos 8, 22, 23, citado lá no terceiro tópico da nossa lição, esse texto de Romanos 8, 22, 23, que diz que porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, mostrando que tanto a natureza quanto nós estamos em uma perspectiva, em uma esperança de uma reconciliação definitiva e final com o nosso Deus. Mas aí o autor, na introdução, não deixou de citar isso, dizendo que Paulo disse que, segundo o seu beneplácito, o Senhor tomou já essa decisão de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação e na plenitude dos tempos. Claro que é preciso analisar esse texto dentro da sua profundidade,
observando o que é que Deus quer congregar em Cristo, quais são essas todas as coisas, porque o final do versículo fala exatamente isso, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Que coisas são essas que o Senhor quer reconciliar ou congregar tudo isso em Cristo, sob sua gestão, administração, né, senhorio, governo, autoridade. Quais são essas coisas? E aí nós temos a clareza, estudando as Escrituras, de que ele está falando, sim, olhando para esse aspecto, até porque aqui ele cita tanto a dispensação quanto a plenitude dos tempos. E isso também precisa ficar claro para nós, o que significa propriamente a dispensação, o que significa a plenitude dos tempos, como se fosse um encerramento de período, e a dispensação, um período de governo ou uma administração do próprio Deus. Todas essas questões, pautada na referência citada, Efésios capítulo 1, versículo 5 e versículo 10, fala dessa predestinação de Deus, que ele, pelo seu beneplácito, ou pela sua boa vontade, né? Ele, por querer seu, vai congregar todas as coisas no futuro. Mas antes que isso aconteça, esse movimento já iniciado, à luz do que as Escrituras cita, fala desse advento que ocorrerá, que é esse julgamento divino, e esse congregar só ocorrerá após isso. Aí é a parte final do estudo da lição desse dia de hoje. Então, para nós atentarmos e nos localizarmos em relação ao juízo final, em que momento ele está, em que momento ele ocorre, para que o professor possa, assim, se aprofundar nisso, falando aqui, então, da parte introdutória. O primeiro tópico da nossa lição, ele vai falar dos eventos que antecedem o juízo final. Acho que não tem mais necessidade de aprofundamento, mas aqui já de forma mais sucinta e de forma muito resumida, nós já falamos de todos os eventos escatológicos que irão ocorrer, e aqui nós citamos, então, que como será. O autor introduz esse tópico falando que ele é para o julgamento daqueles que resistiram, daqueles que não quiseram servir ao Senhor, rejeitaram voluntariamente a mensagem do Evangelho, como está citada aí na introdução desse tópico. E aí ele vai citar na parte A, ou na letra A, né, no primeiro subtópico desse tópico, do primeiro tópico, qual que as etapas que antecedem esse momento. E ele cita aqui a última revolta de Satanás. Nós temos esse entendimento que, durante a grande tribulação, durante o governo do anticristo, aí uma grande ação maligna, né? Satanás está imperando através dos seus súditos, o próprio anticristo e os seus demais representantes, cada um cuidando especificamente de uma área, um cuidando da religião, outro cuidando da economia, outro cuidando da política, todos sob uma liderança total de Satanás, em que no final dos 7 anos haverá, sim, da parte de Cristo, uma batalha contra Satanás, esses seus adeptos, esses seus súditos, que serão e sofrerão por ele, pelo Senhor, uma grande derrota. Nós temos entendimento que a igreja participa desse momento, né? E isso acontece após o fim da grande tribulação. Na sequência, nós temos o entendimento que Satanás é preso, passa-se 1000 anos, o Senhor governa sobre a terra. Para localizar, então, o juízo final, né? O julgamento final, o julgamento eterno, como nós chamamos, esse momento vai ocorrer após o período milenar. Depois de 1000 anos, Satanás é solto, mais uma vez, extremamente revoltado. Ele tenta persuadir os líderes mundiais para se levantar mais uma vez contra Cristo e contra Israel. E nessa batalha, e aí é a batalha citada aí na nossa lição, contra Gog e Magog. O autor cita da seguinte forma: terminado o período milenial, Satanás será solto para provar os que nasceram durante o milênio e que ainda não tiveram oportunidade de ter a sua fé provada diante das tentações malignas. Cita aí a referência de 1 Pedro 1,7, que diz:
repara que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se encha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ele enganará as nações e elas se rebelarão contra Cristo, como nós já citamos. É importante observar que nessa segunda parte, ele cita aqui o Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e versículo 8, dizendo assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Tem uma vírgula dizendo Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Nós temos tempo para fazer um aprofundamento sobre o estudo da batalha de Gog e Magog, mas é importante citar aqui referências que podem ajudar o professor, caso haja dúvida por parte dos alunos, haja alguma pergunta ou algum questionamento sobre esse tema. Zacarias capítulo 14, 1 a 21, vai falar dessa batalha, como Ezequiel 38 e 39 também vai citar sobre essa batalha de Gog e Magog, sendo o Senhor vitorioso contra os opositores de Israel, mostrando o que está acontecendo aqui antes de ocorrer o juízo final. E aí, aqui se cita no tópico B a prisão eterna de Satanás. Sempre aqui há sempre um conflito e uma divergência nos estudos teológicos e escatológicos a respeito tanto dessa referência e dessa prisão de Satanás. Pelos textos fica meio bem elucidado de que Satanás é preso num primeiro momento no final da grande tribulação, ele é lançado no abismo. E após a grande tribulação, ele é solto por um período. Então, são 2 momentos dessa prisão de Satanás. Quando ele é solto por um tempo, nós entendemos que aí sim ele vai ser conduzido à presença de Deus para sofrer a sentença eterna. É um julgamento que ele não tem a opção de se justificar ou de ser absolvido das suas ações. É só uma confirmação da ação de Deus contra todas as suas investidas equivocadas contra Deus e contra tudo quanto Deus fez. E aí Satanás será julgado de forma definitiva. Após ocorrer isso, e aí o texto citado, Apocalipse 20, versículo 2, esse texto dá-se a entender que ele está sendo preso antes do início do período milenar. Aí o autor diz, né, através dos seus anjos poderosos, ele é preso, né? João relata a prisão eterna de Satanás, o diabo, sedutor deles, foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Aqui, no meu entendimento, já esse texto fala do julgamento final de Satanás após a batalha de Gog e Magog. E aí fica evidente que está ocorrendo diante do grande trono branco, que são 2 tempos distintos. Somente após a última rebelião do maligno e sua prisão eterna, será, então, estabelecido o juízo final. Veja que aí ele já está numa condição de prisioneiro, não é que ele vai ficar solto para ser julgado. Ele já foi preso e aí, sim, ele sofre uma sentença eterna da parte de Deus. Como que vai ocorrer aí, sim, agora falando mais especificamente do juízo final, no tópico 2, como que vai ocorrer o juízo final? Falando de juízo final, é importante ressaltar que a Bíblia fala de diversos julgamentos em tempos diferentes, né? Por exemplo, o tribunal de Cristo, que é o julgamento dos salvos, da obra dos salvos lá no céu, precedendo a bodas do Cordeiro. Isso não pode ser confundido com o juízo final. Isso é feito em tempos totalmente diferentes, né? É importante observar esses detalhes e ficar atento para que não haja confusão desses julgamentos citados nas Escrituras, porque há uma série de sentenças nesse tempo em que Deus está aplicando, ora ao adversário, ora aos
componentes do período da grande tribulação, né? Os membros ou os destacados da grande tribulação, que são os líderes das nações, que são o próprio anticristo, o falso profeta, todas essas pessoas, esses indivíduos representados no Apocalipse, à luz dos textos bíblicos de Apocalipse, nós vamos observando eles sofrerem da parte de Deus, em algum momento antecipado ao juízo final, sentenças, juízos da parte do Senhor. É importante, então, só ficar atento para não fazer confusão ou não ter um entendimento de que isso é já o juízo final, porque não é, né? Então, entrando já nesse contexto, é importante a gente saber agora o que vai ocorrer no juízo final, como que ele vai acontecer. O primeiro subtópico, o primeiro subtópico do tópico O Juízo Final, que é o segundo tópico aí, o evento do juízo final, o autor cita assim: o que é e quando será? Será o último julgamento divino, ele cita aí, direcionado exclusivamente aos ímpios e suas obras de todos os tempos e lugares. De acordo com a Sagrada Escritura, o juízo final, também conhecido como juízo do trono branco, ocorrerá logo após a segunda prisão de Satanás, nos eventos finais após o milênio. Como já citamos aqui, esse é o momento em que vai ocorrer o juízo final. Não só interessante saber o que é e quando será, porque aqui ele cita quem também participará desse julgamento. Ele fala que ele é direcionado exclusivamente aos ímpios e suas obras. Estudando um pouco sobre o tema, nós encontramos também o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, saudoso pastor Claudionor Corrêa de Andrade, citando as pessoas ou quem será julgado. E, apesar de aqui estar citado por necessidade e limitação de espaço para a escrita, talvez não esteja citado todos ou quem participa desse momento do julgamento. E está aqui assim dizendo que primeiro é todos que desde Caim porfiam em suas injustiças, pecados e rebeliões contra Deus. Isso é uma citação do pastor Claudionor Corrêa de Andrade, citando no Dicionário de Escatologia. Ele cita que, então, todos os que desde Caim porfiam em sua injustiça, citando lá João 5:29 e citando Atos 24 e 15. João 5:29 diz: e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ele cita também que todos os que estiverem vivos naquela ocasião participarão do juízo do trono branco. Nós, então, entendemos que as pessoas que participaram do período milenar, que Satanás, sendo solto, os tentou, essas pessoas que possivelmente talvez não faleceram dentro desse período, não morreram nesse período, essas pessoas, no dia do juízo do trono branco, estarão participando ali, ainda em vida, desse julgamento. E aí, o terceiro grupo que ele cita é os salvos que tiverem morrido durante o milênio. Então, aqueles que foram salvos e foram arrebatados estão com o Senhor, participando, pelo que também descreve o pastor Claudionor, participa do julgamento nesse momento, né? Nós estamos ali como assistindo o Senhor nesse grande tribunal, conforme usando aí o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, versículo 3, isso citado também na nossa lição pelo nosso autor, pelo nosso comentarista. E, então, todos os salvos que morreram em Cristo durante o milênio, ele se pauta aqui
em Daniel 12:2, que diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esse é o último julgamento, o juízo final, em que ainda aqueles que morreram em Cristo durante o período milenar vão comparecer perante o Senhor para a vida eterna, e aqueles que não creram no Senhor serão condenados eternamente. E ele ainda coloca um quarto grupo que participará também, será julgado no grande trono branco, que são os anjos caídos. Eles serão convocados para receber o seu castigo, conforme está no livro de Judas, versículo 6, que diz: e aos anjos que não conservaram o seu domínio, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele os tem guardado em prisões eternas, em trevas, para o juízo do grande dia, significando que eles serão sentenciados, serão julgados nesse grande dia. Ele ainda cita 2 Pedro 2,4, que diz assim: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo. Significa que eles também participarão do juízo final. Então, tem aí pelo menos um grupo de 4 pessoas, ou de um número de pessoas que participarão de classes diferentes no dia do juízo final, quem será julgado. Isso está mais ligado não propriamente o que e quando se dará, mas está ligado lá à identidade dos réus, que seria a letra C. Mas na letra B ele diz quem que é o juiz, quem será o juiz. Nós temos conhecimento à luz da palavra que o Senhor, nosso Deus, ele é o juiz eterno, ele é o supremo juiz. Mas, conforme o próprio estudo escatológico nos remete, olhando à luz das Escrituras, o Pai confiou ao seu Filho, o poder de julgar, conforme está em João capítulo 5, 22, versículos 22 e versículo 27, que diz assim: porque o Pai a ninguém julga, mas deu todo o juízo ao Filho. No segundo versículo diz: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Ainda podemos citar Mateus 28, 18, defendendo essa mesma instrução, esse mesmo ensino de que Jesus recebeu o poder do Pai para ser juiz de toda a terra. Mateus 28, 18 diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ainda nós podemos citar outras referências defendendo isso, né? O autor da nossa lição diz que Paulo afirma que Deus há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos, citando aí Atos, capítulo 17, versículo 31. Ainda reforçando a identidade do juiz do grande trono branco, já citamos João 5, 22 e versículos 27, podemos citar ainda 1 Coríntios 6, 2 e 3, para confirmar, conforme ele citou, a participação da igreja. A igreja, eu não sei se aqui tem um papel direto de julgamento, mas de assistir o Senhor no tribunal, sim, né? É o que dá a entender, porque Paulo diz assim: ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? E se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, assim, quando eu digo nós talvez não teremos o poder de dar sentença, né? Mas de julgar as ações, né? Condenando-as, eu creio que a igreja participará, sim, desse momento à luz desse texto das Escrituras Sagradas. E aí ele fala que Jesus, juntamente com a igreja,
há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, citando 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, na parte B, em que ele diz que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, e cita também Salmos 9 e 8. Ele julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Então, à luz desse texto, nós temos uma compreensão de que a igreja, por certo, participará ou estará envolvida, bem como temos o conhecimento de que é Jesus, o grande juiz, que fará o julgamento dos povos, julgará os anjos, julgará as pessoas que não serviram a Deus nesse dia do grande trono branco. Isso é só para fazermos aqui a identificação de quem é o juiz. O terceiro tópico, ele fala exatamente desse ponto, a identidade dos réus, e o autor da nossa lição citou pelo menos 2 grupos, embora eu procurei ali, olhando e estudando um pouco a respeito disso, citamos aí o pastor Claudionor de Andrade, citando pelo menos quatro grupos que serão julgados. Então, aqui na nossa lição, está citando o primeiro grupo, todos os pecadores, né? Todos aqueles que pecaram contra Deus deliberadamente, não serviram ao Senhor, conforme está em Apocalipse 20, versículo 12, versículo 13. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo suas obras. E aí ele cita na parte final do comentário, dizendo que, inclusive, os falsos profetas, os falsos obreiros, os pseudos pastores que afastam as pessoas e impediram de conhecer o Filho de Deus, farão parte desse grupo, citando aí Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Depois, aí ele cita os anjos caídos, que serão também julgados naquele dia, mais uma vez citando Judas, versículo 6. Como eu disse, lá na introdução, ele fala das pessoas que participariam do julgamento, citando na definição do que é o juízo final, mas, como eu disse, isso está mais bem explicado na letra C desse subtópico, falando sobre a identidade dos réus. Aí, na letra D, ele fala sobre a base do julgamento, e falando que as 2 bases são os livros, e aí tem sempre algumas definições no estudo da escatologia, posicionamentos, ora para cá, ora para lá, alguns afirmando serem livros citados aqui, as Escrituras, o que eu acho mais desconexo, uma vez que, enquanto João está escrevendo, não tem um compêndio da Bíblia, né? Tem livros, sim, escritos que se tornariam sacros, se tornariam, sim, livros sagrados, como é a Bíblia hoje, mas nesse momento em que ele está recebendo a revelação do Senhor, nós temos entendimento, porque a Bíblia fala e cita diversos livros, dentre eles a Bíblia fala de livro das memórias, a Bíblia fala do livro das memórias e das lágrimas, a Bíblia fala do livro das obras, a Bíblia fala do livro da vida, dentre outros. Então, acreditamos ser esses livros, porque está no plural, e foram abertos os livros, e depois aberto outro livro, o da vida. Veja que tem um grupo de livros sendo aberto. É importante, então, atentar, né, a isso, aprofundar um pouco no estudo desse tema, para que nós possamos falar de uma forma bem clara de como vai ocorrer a base
do julgamento. É importante entender que esses livros aqui, e sem dúvida nenhuma, como foi citado aí, né? Foi citado Paulo, falando que Deus julgará os homens conforme o seu evangelho, Romanos 2,16, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, e João 12,48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que tem proferido, essa julgará no último dia. E aqui dá-se a entender que os evangelhos, ou seja, a pregação, a palavra aqui, talvez no sentido de ser o próprio Cristo, ou a palavra, vai ser julgada. Claro que quando estamos falando nesse sentido é porque a palavra de Deus confronta aqui literalmente a palavra dos homens, aonde também há um entendimento de que há o livro das palavras, e aí o livro das palavras faladas, em que os homens responderão naquele dia em juízo diante de Deus, diante do grande trono branco. Certo é que aquele dia chegará. A oportunidade que as pessoas têm é de hoje arrepender-se dos seus pecados, confessá-los a Cristo, aceitá-lo como Salvador da sua alma e prosseguir uma vida de fé e santidade, no intuito de alcançarem em Cristo a salvação eterna, obedecendo a sua palavra nesse tempo de graça, nesse tempo de favor de Deus. Na letra E, ele cita ainda, falando do juízo final, quais serão a sentença dada aos réus. Agora, aqui, o que vai acontecer com as pessoas que foram julgadas no grande trono branco? Aqueles que não foram salvos, conforme está lá Daniel 12:2, nós já citamos aqui, que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Então, qual será o julgamento? E aí, o autor da nossa lição afirma aqui que todos os nomes que não foram achados no escrito do livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, aqui, segunda morte, trata-se de uma morte espiritual eterna, uma separação eterna e permanente de Deus. O lago de fogo em si, embora nós vamos encontrar na palavra de Deus os sentidos dados ao que ocorre dentro do lago de fogo, né? Como enxofre, tudo que nós lemos é para mostrar ou significar a intensidade do sofrimento que ocorre nesse contexto do lago de fogo. Claro que se nós fôssemos fazer uma análise, seria um poder muito destrutivo. A ideia aqui era apontar o poder destrutivo. Mas é importante nós ficarmos atentos, observando que o objetivo aqui é apontar que será um lugar de muita angústia. Tudo que dá a entender a respeito do estudo que fazemos sobre isso é que será, as pessoas tentarão fugir desse ambiente de sofrimento e não conseguem mais. Aqui há, sim, um contexto de uma dor, de um sofrimento, de uma angústia contínua para onde foi sentenciada a alma daqueles que não se arrependeram. Então, ele cita aqui Apocalipse 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E também Apocalipse 21, versículo 8, que diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, reforçando, o maior sofrimento aqui é principalmente a separação eterna de Deus, conforme está em Apocalipse 14, versículos 10 e 11. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se derramou sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoraram a besta e a sua imagem,
e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, o autor cita ainda Marcos 9:48, falando desse terrível sofrimento, dizendo que é onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O que dá a entender é que esse sim, agora nós estamos falando literalmente do inferno, do julgamento, e aqui o inferno não é o inferno Hades, né? Não é o inferno onde a alma ficou temporariamente, mas aqui estamos falando do lago de fogo, que é uma situação de um sofrimento permanente e eterno. Encerra, assim, o que nós temos na lição sobre o juízo final. E, por fim, nós temos também nessa lição, falando um outro tema, talvez seria assunto para 2 aulas, sobre os novos céus e a nova terra, sobre o novo céu e a nova terra. E aí ele cita aqui, mais uma vez, a terra gemendo, querendo ansiosamente, esperando por um ato de justiça. Né? Primeiro que a terra sofreu uma sentença por causa do pecado do homem. E agora Paulo menciona em Romanos 8, 22, 23, que a natureza está gemendo, já li essa referência, a natureza está gemendo, aguardando ansiosamente por esse julgamento final, por esse momento em que o Senhor reconciliará. E essa reconciliação é entendendo que haverá uma intervenção de Cristo, quando ele for a autoridade sobre todas as coisas, inclusive o mundo voltará à sua normalidade, as coisas voltarão à sua normalidade, a terra voltará à sua normalidade, a natureza vai voltar à sua normalidade. Dá-se a entender que hoje não só nós, os homens, estamos num contexto de aflição e sofrimento nessa terra, né? Aqueles principalmente que vivem sem Cristo, vivem sem um rumo, sem uma direção, sob um contexto de uma perturbação contínua. E também a natureza está gemendo, sofrendo os impactos dessas ações humanas, e o que nós entendemos é que isso tudo será reconciliado em Cristo, havendo uma cura total para todas as coisas que Deus criou. Ele cita no tópico A promessa nas Escrituras. Ele diz que no Antigo Testamento a promessa de novos céus e na nova terra foi retratada, principalmente pelos profetas Isaías, quando ele disse, e ele cita Isaías 65:17, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E cita também Isaías 66:22, dizendo, porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E aí ele diz que no Novo Testamento esse assunto não morre, não muda, não para, e aí ele cita 2 Pedro 3,13, falando que há aqui um reforço da criação dos novos céus e da nova terra, dizendo assim, nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça. E João ratifica isso na sua visão apocalíptica. Nós estamos nesse texto, né, Apocalipse 21, versículo 1, que diz, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Com isso, nós entendemos que o estabelecimento de novo céu e nova terra é uma realidade que ainda está por vir. E aqui, depois, então, do juízo do grande trono branco, né, do juízo final, após o julgamento, então, nós entendemos que vai acontecer, Deus vai renovar os céus e a terra, vai ser criada aí, né, a estrutura de um céus e uma terra criado para a administração total de Deus. Na letra B, ele trata das aparentes contradições, citando que alguns textos bíblicos falam que a terra e os céus passarão. E aí são citadas pelo menos 4 referências que diz que os céus e a terra vão passar. E aí o autor da nossa lição cita a palavra que é usada aqui, que é a palavra parechomai,
nesses textos, ela não indica o término da existência. Ele reforça aqui que isso é um verbo de amplo significado, que a ideia principal é a transição e não a aniquilação. Então, quando nós lemos esses textos, é para ficar entendido que o que nós estamos lendo ali não é que vai haver um fim, uma destruição total da Terra. Para a nossa visão humana, terrena, talvez, é isso que nós vemos acontecer desde a ira de Deus derramada sobre a Terra no período da Grande Tribulação. Há uma mudança, uma desestruturação geográfica mundial ou universal, podemos dizer assim, que impactará todas as coisas de forma que, na nossa visão mais humana, é uma destruição, quando, na verdade, está acontecendo aí uma transição, Deus está refazendo todas as coisas para voltar à sua originalidade, como criado lá no Éden, na época em que ele fez o homem. E ele, em queda, destruiu todas as coisas. O Senhor agora vai restabelecer. E é isso que nós entendemos, então, à luz desta palavra, para não haver uma contradição ou um pensamento de que as coisas vão ser destruídas ou vão passar, né? Na letra C, no terceiro tópico, ele cita aí a renovação dos céus e da terra, falando que tudo foi criado por Deus. E aí, quando vai falar da criação de céus novos, é importante, e aí o autor citou pelo menos os 3 tipos de céu que conhecemos. Ele fala do céu atmosférico, que é esse céu que nós visualizamos. Citou aí o Salmo 103, versículo 11, e Isaías 55, 10, que mostra, né, esse céu que os nossos olhos visualizam. E aí, depois ele fala do céu cósmico, que aí ele está falando do universo, né? Onde muitas das vezes os nossos olhos, de forma de olho nu, nós não conseguimos visualizar todas as coisas que nele existem, mas nós sabemos que existe esse céu cósmico, essa criação de todas as coisas que Deus criou de forma universal. O Salmo 33, 6, para referenciar esse céu cósmico, pela palavra do Senhor, foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. E, por último, ele fala do céu como morada de Deus. Ele fala que esse é o céu que está situado além da terra e do universo. Nós não pode ser visto pelos olhos humanos e nem por um telescópio. O universo, talvez, por um aparelho, consigamos ver ainda muita coisa, mas o céu, morada de Deus, é invisível aos homens. Nenhum de nós temos o privilégio de, humanamente falando, contemplar esse céu, né? Todo mundo que pôde falar desse céu, como nós encontramos o próprio apóstolo Paulo falando que ele visitou esse lugar. Isso tem que ser, é um ato de mistério, é um ato de um privilégio extraordinário e de uma ação milagrosa de Deus de permitir que alguém contemple esse céu dos céus, o céu que ele criou, né? O céu eterno. Então, é só para podermos diferenciarmos aí esses céus. Com exceção de sua morada, Deus irá restaurar todo o universo, expurgando os efeitos da queda e as ações do diabo e seus anjos. Já citamos isso aqui. A Terra passa por um processo de transformação e está livre dos efeitos da ação degenerativa e maligna do pecado. Está pautado em Isaías 34:4, e todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Ainda cita 2 Pedro 3:7, ora, os céus e a terra atuais estão guardados pela mesma palavra e reservados para o fogo, para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E por último, Apocalipse 21, versículo 4, do texto que estamos estudando, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso para a gente reforçarmos aí o entendimento de que esse céu sofrerá uma transformação. E por último, após essa transformação universal que queremos que Deus fará, e eu acho que será um ato milagroso, um ato poderoso de Deus, um ato misterioso da parte do Senhor,
nós também vamos viver e aí entrar e conviver com a Nova Jerusalém. Aí ele diz aqui que a cidade de Jerusalém, desde os tempos antigos, é considerada uma cidade sagrada. Ela é símbolo da presença e manifestação de Deus entre os homens. Na escatologia, assim como haverá novo céu e nova terra, haverá também uma nova Jerusalém. Então, todo o universo, toda a terra sofreu uma transformação. Os céus que vemos, né, o céu cósmico e o céu, esse céu que nós vemos ali, que é o céu atmosférico, sofrerá uma transformação, como também será criada a Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, ele fala da natureza dela, falando das diversas evidências para afirmar que é uma cidade literal, citando aqui Apocalipse capítulo 21, né? Quando nós lemos todo o Apocalipse 21. E aí ele vai para as partes, a partir do tópico B, falando dos habitantes, né? A cidade é descrita como a noiva e a esposa do Cordeiro. Fala que essa cidade era aguardada por Abraão e que ela deve ser aguardada pelos crentes de hoje, citando Hebreus 13:14, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E a letra C desse tópico fala das bem-aventuranças da Nova Jerusalém. Ela será a luz para as nações. Apocalipse 21, versículo 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão a ela a sua glória e honra, falando aqui da adoração que haverá na Nova Jerusalém. Aí o autor cita aqui os diversos aspectos dessa Nova Jerusalém. Os irmãos lendo e estudando Apocalipse 21 vai ver essa estrutura da cidade, o que dá a entender que é uma cidade construída onde o próprio Deus habita, que se germina ou se emenda com o novo céu e a nova terra, formando um único ambiente. Num ambiente onde nós, a igreja do Senhor, que foi salva, transformada, liberta, todos aqueles que creram e que serviram ao Senhor, estarão vivendo com Ele nesse novo céu e nessa nova terra, num ambiente onde nós vemos essa cidade, uma cidade que aparentemente, à luz desse texto, ela está levantada sobre a terra, mas que nós temos livre acesso a ela. Então, aqui, o autor da nossa lição, o comentarista, falou das diversas bem-aventuranças da Nova Jerusalém. Nós temos, então, aí a oportunidade de aprender sobre esse importante tema, né? Compreendendo, vendo aqui o plano de Deus, o projeto de Deus para o tempo do fim, o que Deus estabeleceu que aconteceria. Falamos de todos os eventos escatológicos que vão acontecer nesse período. A recomendação final, né, na conclusão da nossa lição, o comentarista citando assim: os últimos eventos escatológicos nos alertam que só há dois caminhos: a eternidade separada da presença de Deus e a eternidade na presença de Deus, na qual gozaremos de toda a bem-aventurança. Que caminho irá seguir? A decisão está nas tuas mãos. Depois de estudarmos 3 lições sobre escatologia, o que resta a nós é responder a essa pergunta. Qual que é a sua decisão? Que caminho você pretende seguir? São 2 temas, por isso uma aula um pouco mais prolongada, mas procuramos citar aqui bastante referências, tentando ou procurando ajudar aí os professores em seus subsídios, na preparação da sua aula, para que você possa levar aos alunos um pouco desse conhecimento sobre o juízo final e sobre os novos céus e a nova terra, né? E eu creio que será um tempo de bênção. Quero fazer uma oração agradecendo por esta oportunidade, recomendando aos professores que sejam abençoados nesta aula, né, junto aos seus alunos, seja um tempo de bênção e edificação sobre a vida de todos eles. Pai Santo, te louvamos e agradecemos a Ti por termos a oportunidade de estarmos aqui colaborando com o Capete Sande,
trazendo, Senhor, a ministração dessa última aula desse trimestre tão importante, falando sobre a bendita esperança. Nós que estamos na expectativa da sua volta gloriosa. Queremos que em breve o Senhor estará arrebatando a tua igreja. Estamos vivendo, crendo nesse tempo, Senhor, que é um tempo de bênção, que é um tempo de serviço ao seu reino, que é um tempo de salvação e transformação, em contraste com um mundo desorientado, perdido, peregrinando, sem direção. Senhor, com os homens sem saber o que fazem, sem decisões lúcidas, mas nós, a Igreja do Senhor, estamos servindo na perspectiva da sua volta gloriosa. Abençoe cada professor, abençoe, Senhor, cada aluno, abençoe cada um, Senhor, que tiver acesso a esse material, para que sirva de edificação para a sua vida, em nome de Jesus. Assim te pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe.